Neste momento, estaremos meditando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 cartas que foram direcionadas a essas igrejas, diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Essas cartas nada mais são do que diagnósticos espirituais que Jesus deu para cada uma dessas igrejas, isto por meio do apóstolo João. E é impressionante como se assemelham com algumas igrejas na atualidade. E estaremos meditando de forma detalhada sobre cada uma dessas igrejas, a começar pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma das 7 igrejas da Ásia Menor que receberam uma carta do apóstolo João. Nesta mensagem, vamos analisar o contexto histórico, o conteúdo e a aplicação da mensagem direcionada para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade importante na região da Ásia, que hoje corresponde à Turquia. Ela era um centro comercial, cultural e religioso, famosa pelo seu templo dedicado à deusa Diana ou Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade também tinha uma grande população judaica que frequentava as sinagogas locais. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, que passou cerca de 3 anos na cidade, pregando o evangelho e fazendo discípulos. Ele enfrentou muita oposição dos judeus e dos adoradores de Diana, que se sentiram ameaçados pela sua mensagem. Paulo também escreveu uma carta aos Efésios, na qual ele ensinou sobre a natureza e o propósito da igreja como corpo de Cristo. Depois de Paulo, outros líderes cristãos também estiveram envolvidos com a igreja de Éfeso, como Timóteo, que foi enviado por Paulo para cuidar desta igreja, e João, que segundo a tradição morreu em Éfeso nos últimos anos da sua vida. João foi o autor do livro do Apocalipse. E ele recebeu uma mensagem específica sobre essas igrejas, isto na ilha chamada Patmos, onde ele estava exilado por causa da sua fé. Ele escreveu as cartas às 7 igrejas da Ásia, por ordem de Jesus Cristo, que se revelou a ele em uma visão. A carta à igreja de Éfeso está registrada em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. João se identifica nesta carta como o mensageiro de Jesus Cristo, que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representam os anjos ou mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candelabros representam as próprias igrejas. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 20. Jesus reconhece as obras, o trabalho árduo e a perseverança da igreja de Éfeso. Ele também elogia a igreja por rejeitar os falsos apóstolos e os falsos ensinos, como os da seita dos Nicolaítas, que praticavam a imoralidade sexual e a idolatria. Apocalipse, capítulo 2
versículo 2 e o 3, e ainda o versículo de número 6. Jesus reprova, entretanto, a igreja de Éfeso por ter abandonado o seu primeiro amor. Ele diz que a igreja perdeu o fervor, a paixão pela sua relação com Deus e com o próximo. Ele alerta que se a igreja não se arrepender e voltar ao seu primeiro amor, ele removerá o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e o 5. Jesus exorta a igreja de Éfeso a lembrar-se de onde caiu, a arrepender-se e a praticar as obras que fazia no início. Ele também incentiva os que têm ouvido a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 5 ao 7. Jesus promete aos que vencerem que lhes dará a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida é um símbolo da vida eterna e da comunhão com Deus, que foi perdida no jardim do Éden e será restaurada na Nova Jerusalém. Gênesis, capítulo 2, o versículo 9, o capítulo 3, o versículo 22 ao 24 e Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. A carta à igreja de Éfeso tem muito a nos ensinar hoje. Ela nos mostra que devemos valorizar as obras, o trabalho e a perseverança na obra de Deus, mas sem negligenciar o amor a Deus e ao próximo. O amor é o maior mandamento e fundamento de todas as virtudes cristãs. Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao 40, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Devemos discernir e rejeitar os falsos apóstolos e os falsos ensinos que distorcem a verdade do Evangelho e nos afastam de Deus. Devemos nos apegar à sã doutrina e à palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, segundo os Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 15, e segundo de Timóteo, capítulo 3, versículos 17 e o 16. Devemos nos arrepender e voltar ao nosso primeiro amor. Se percebermos que estamos frios e indiferentes na nossa relação com Deus, devemos renovar o nosso compromisso e a nossa devoção ao Senhor, buscando-o de todo o coração, alma, mente e força. Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 5, e Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 5. Devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, pois Ele é o nosso consolador, guia e mestre. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos revela as coisas de Deus. João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 15. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 12. Devemos vencer as provações, as tentações e as perseguições, pois temos a promessa da vida eterna e da comunhão com Deus. Ele nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, e Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Escuta, por meio deste diagnóstico espiritual, Jesus apontou o erro, o maior erro desta igreja, que foi a perda do primeiro amor. O amor é o fundamento de tudo para a vida de um cristão. Quando o amor é perdido, consequentemente você perde muitas coisas. Tenha muito cuidado. Você que perdeu o primeiro amor, você que não é mais aquele crente de antes, com aquele mesmo fervor espiritual, com aquela graça, com aquela unção de Deus sobre a sua vida, com aquela convicção daquilo que é pecado, que desagrada ao Senhor. Isto porque você perdeu o primeiro amor. Quem perde o primeiro amor, perde o fervor espiritual. É o amor que firma qualquer um relacionamento, é a base principal de qualquer um relacionamento, principalmente do relacionamento com Deus. Mas Jesus te convida neste momento a você se lembrar de onde caiu e voltar a praticar as primeiras obras. Jesus está pronto a renovar a tua vida, o primeiro amor que você perdeu. Se você gostou desta mensagem, deixe o seu comentário, que é muito importante. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, que também é fundamental para uma maior visualização dos nossos vídeos. Você que é novo no nosso canal, acione o sininho para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado pelo YouTube. E compartilhe o máximo que você puder, para que outras pessoas também venham ser alcançadas por esta mensagem. E que o Deus eterno continue estendendo das suas potentes mãos sobre a tua vida e te abençoando em tudo. Amém.